Antes de começar, eu quero dizer que no final do vídeo tem um recado muito importante, então assista até o final para não perder isso, beleza? Vamos lá! Fala, meus queridos estudantes, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Colecionador de Aprovações. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito sério e muito importante, que é revisão. E hoje eu vou fazer o guia completo, que é absolutamente tudo que você precisa fazer para fazer uma boa revisão, uma revisão que vai manter realmente o conteúdo fixo na sua cabeça, porque esse é o papel da revisão, e por isso a revisão é um dos pilares para quem quer ser aprovado em alguma prova, como concurso e vestibular, porque você precisa ter o conteúdo fixo na sua mente até o dia da prova, mas demora meses até o dia da prova. E como é que você vai fazer isso? É revisando. E como eu já falei aqui no canal, a gente sabe que existe uma coisa chamada curva do esquecimento, que é uma coisa natural do nosso cérebro. Imagina como a gente seria doido se a gente lembrasse de tudo que a gente vê. Durante o dia a gente vê muita coisa mesmo. E o nosso cérebro, ele sabe que tudo que a gente está vendo não é importante. Quando algo é importante, isso choca a gente. Isso faz com que a gente lembre disso. Se a gente, por exemplo, tem um dia muito importante na nossa vida, ou alguma tragédia, a gente vai lembrar porque é algo que choca a gente. O nosso corpo não fica num estado normal. Mas quando o nosso corpo está no estado normal e a gente vê um carro passando na rua, uma pessoa passando, a gente não vai ficar lembrando de tudo isso, senão a gente ia acabar ficando doido. E o que acontece? A gente tem que forçar o nosso cérebro a lembrar das matérias que a gente estudou. Porque quando a gente senta para estudar, não tem nada extraordinário acontecendo. Então, a tendência vai ser que a gente realmente esqueça o que está estudando. E para não acontecer isso, a gente tem que fazer revisão. E para a revisão ser mais efetiva, você tem que fazer uma revisão periódica para que você não esqueça nada e para que você fique sempre revendo o conteúdo que você já estudou. E é isso que eu vou mostrar agora. É muito simples, qualquer pessoa pode fazer e você só vai precisar de algumas coisinhas. A primeira coisa é você vai precisar separar bem onde você vai fazer o seu resumo. É muito importante que você tenha uma pastinha ou uma folha, algum caderno para cada matéria. Eu sempre usei folhas. Eu pegava uma folha A4, dividia ela no meio e ia fazendo meu resumo em cada lado, aí virava e fazia em cada lado. Mas faça do jeito que você quiser. O importante é que você saiba que cada matéria tem que ter o seu resumo separado, para que você possa pegar esse resumo e você ler. Se você estiver num ônibus, você lê no seu horário de trabalho, lá no almoço. O importante é que você tenha isso separado, que você entenda que cada matéria tem o seu material de estudo e separado tem o seu material de revisão. Você tem que separar isso e é muito importante. A segunda coisa é você precisar de um planejamento. E como eu falo um planejamento, é realmente um planejamento. É você pegar um calendário e você saber exatamente em quais dias você vai estudar cada matéria de uma forma cíclica. E eu vou mostrar já para você como é que funciona isso. Você tem duas opções. Ou você escolhe para toda segunda-feira estudar as matérias X, Y, toda terça outras duas matérias, ou você pode fazer de uma forma cíclica, como eu vou mostrar já. Eu usava o calendário do site Calendário 365, eu vou deixar o link aqui na descrição. É só você chegar lá, você baixa o calendário de cada mês. Eu imprimia numa folha A4 mesmo e colocava uma atrás da outra e fazia toda a programação. Então hoje eu já saberia o que eu vou estudar daqui a 2 meses e meio. Então estava tudo muito certinho, muito bem programado, e é por isso que o sistema de revisão funciona também, porque eu já sabia exatamente o que eu ia revisar e eu não ficava preocupado, perdendo tempo pensando, o que é que eu vou estudar hoje mesmo? Não, porque tá tudo no papel e eu vou mostrar para você agora exatamente como você vai fazer isso e como isso, e você vai perceber que a força disso, o porquê a revisão é tão importante, porque a revisão faz toda a diferença na hora da sua aprovação. Bom, então vamos supor que você tem 10 matérias para estudar. Para facilitar, eu dividi cada letra como se fosse uma matéria e peguei aqui os 5 primeiros dias e fui dividindo 2 matérias na segunda, 2 matérias na terça, na quarta, quinta e na sexta. Então aqui a gente já completou o nosso primeiro ciclo, né, que é estudar todas as matérias que a gente precisa. Sendo que aqui tem uma questão que varia muito de pessoa para pessoa. Se fosse eu estudando, o que eu faria? Eu não colocaria
a segunda-feira para ser sempre o dia de estudar as matérias A e B. Não, eu faria um ciclo mesmo. Aqui no sábado eu estudaria de novo as matérias A e B. Então seria A e B novamente aqui no sábado. Porém, tem uma coisa que varia também de pessoa para pessoa, mas que eu acho que é muito importante você sempre fazer, que é você ter um dia de descanso. Então, o meu dia de descanso seria o domingo. Eu tiraria o domingo para descansar, ir na praia, fazer alguma coisa relaxante, tirar a cabeça um pouco dos concursos e quem sabe à noite responder umas questõezinhas aí para se divertir. Então tá, se eu estudei A e B aqui, como é que ficaria no outro dia, que seria a segunda-feira, eu ia estudar C e D. Então eu colocaria C e D aqui. E assim por diante, C, D, E, F, G, H, I, J, e ia repetindo sempre esse ciclo. Bom, então se a gente vai dividir dessa forma, o nosso planejamento de estudo vai ficar do jeito que você está vendo aqui. Cada 2 matérias a cada dia, formando um ciclo, sem repetir necessariamente, por exemplo, toda quinta estudar G e H. Não precisa ser assim. Então, o meu ciclo ficaria assim, mas qual é o nome desse vídeo aqui? O nome desse vídeo é como fazer revisão, e agora eu vou falar para você como é que eu faço a revisão disso aqui. Como eu falei no começo do vídeo, o nosso cérebro, ele é programado para esquecer coisas que a gente vê vez ou outra, porque ele acha que não é algo muito importante. Então a gente tem que rever sempre isso. Um período bem legal para revisão seria um dia depois, 7 dias depois, 15 dias depois e 30 dias depois. Mas ia ficar muito complicado ter que ficar pensando sempre nisso. Então você pode facilitar fazendo isso que eu vou te dizer agora. Presta atenção e vamos lá. No dia 1 eu estudei as matérias A e B. E o que é que eu vou fazer no dia 2, na terça-feira? Antes de começar a estudar C e D, eu vou pegar o material que eu tenho, que é o material do resumo que eu fiz, que é um material que está numa folha separada. Eu vou pegar esse material e eu vou revisar ele, de preferência antes de começar a estudar C e D. E como você pode fazer essa revisão? Como você vai ter um material solto, um material diferente, que não está preso no material completo? Você pode levar isso aqui para o trabalho, você pode ler isso aqui no ônibus. Se você não tem muito tempo, você tem que começar a ganhar tempo nesses momentos. Então, no intervalo do seu trabalho, você dá uma revisada. E como eu falei, a revisada não vai ser 2 horas revisando, vai ser uma coisa de 15, 20 minutos você consegue fazer, porque você já estudou o conteúdo, você já tem uma noção, você viu ele no dia anterior, então você vai conseguir revisar ele muito rápido com o seu resumo. Então, depois de revisar o A e B, eu vou estudar o C e D e vou preparar o mesmo estilo de resumo. Numa folha separada, num canto separado, eu vou fazer o resumo do C e D do que eu estudei. E aí, no dia 3, antes de começar a estudar o E e o F, o que é que eu vou fazer? Eu vou revisar o que eu estudei no dia anterior. Eu vou revisar as matérias C e D. E uma coisa, se a matéria é uma matéria de exatas, o que é que você vai fazer? Você vai responder questão, vai treinar. Se não for, você consegue... óbvio que você também vai ter que responder questões, mas você vai ter que olhar o seu resumo. Nos 2 casos, responder questão é muito, muito importante. Já falei sobre isso aqui várias vezes. E é bom você ter alguns dias, por exemplo, como o sábado é um dia mais longo, você pode tirar os sábados para fazer sempre um simulado, para responder muita questão. Mas quanto mais questão você resolver, melhor. Então arrumei um tempinho para revisar C e D. Depois que eu revisei C e D, estudei E e F. Fiz o meu resumo do E e F. E no dia seguinte, antes de começar a estudar as matérias G e H, eu vou dar uma revisada no que eu vi no dia anterior. É muito simples. Pode parecer complicado, mas não é complicado. Você vai ter toda essa programação dos dias que você tem que estudar. E aí você vai olhar, hoje é quinta-feira, eu tenho que estudar as matérias G e H. Mas o que foi que eu estudei ontem? Aí você vem, você olha o que você estudou ontem, e aí você dá aquela rápida revisada no conteúdo que você estudou ontem. Então eu revisei o E e o F, estudei o G, o H, fiz o meu resumo, vou dormir. No outro dia eu tenho que estudar, eu vou olhar o meu calendário, você vai ver que você tem que estudar as matérias I e J. Mas antes de começar a estudar, você sabe que você tem que revisar o que você estudou no dia passado. Então você vai revisar G e H. Revisei G e H,
vou começar a estudar o I e J, faço o meu resumo e vou descansar, durmo. No dia seguinte eu sei que é um sábado, eu tenho que estudar A e B. Eu sei porque tá aqui, tá escrito, eu já me programei. Eu tenho que estudar A e B, mas antes de começar a estudar A e B, eu vou dar uma olhada no meu resumo do dia anterior, que é I e J. Então eu venho aqui, dou uma olhada no meu resumo do dia anterior, reviso I e J, estudo A e B e faço o meu resumo. Como eu falei, aqui a gente tem um tempo maior, já que é um sábado, a gente pode fazer um simulado, responder questões e tem que aproveitar não pode perder tempo, tem que aproveitar isso aqui. Então, sempre tem que responder questões. Vocês sabem o quão importante é conhecer a banca, conhecer o estilo de questão da banca. Então, responder o máximo de questões que você conseguir. Uma coisa muito importante é o seguinte: se você perceber, a gente já estudou A e B no primeiro dia. Então, aqui é a segunda vez que a gente vai estar estudando o A e B. Logo, você vai ter o seu resumo de A e B já pronto. E assim, da mesma forma que você está revisando o I e o J, antes de começar a estudar o A e B, você tem que revisar o que você já estudou de A e B. Ou seja, você vai pegar o seu resumo das matérias A e B e vai revisar antes de começar a estudar. Então, ficaria assim: eu vou estudar I e J porque eu estudei I e J no dia anterior. Depois, eu vou revisar o A e o B, porque eu fiz o A e o B já. Eu já tenho um resumo de A e B. E aí depois eu aprendo as coisas novas, né? Primeiro é revisão e estudar. Eu vou fazer mais a segunda semana para que fique bem certinho na sua cabeça e que você não se complique com isso. Então vamos lá. Hoje é uma segunda-feira, dia maravilhoso, adoro segunda-feira. O que é que eu vou fazer na segunda-feira? Eu tenho que estudar C e D. Mas antes de começar a estudar C e D, eu tenho que revisar o que eu estudei no dia anterior, que no caso foi o sábado, e no dia anterior eu estudei A e B. Então, eu vou vir aqui e vou revisar A e B. Revisei A e B. O que é que eu vou fazer depois de revisar o que eu estudei no dia anterior? Eu vou começar a estudar as matérias desse dia, certo? Mas antes de começar a estudar as matérias desse dia, eu tenho que revisar o que eu já estudei delas. Então fica revisar A e B, revisar C e D, e aí estudar C e D. É muito simples, não tem complicação. Vamos lá para o próximo dia. Descansei, acordei na terça-feira, fui trabalhar, voltei do trabalho. Enquanto eu estava no trabalho, eu tive tempinho de revisar o que eu estudei no dia anterior, que foi C e D. Então, lá na hora do almoço no trabalho, eu revisei C e D. Depois que eu revisei C e D, não deu tempo de estudar mais nada no trabalho. Eu fui para casa e eu tenho que estudar as matérias do dia, que é E e F. Mas antes de começar a estudar E e F, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma revisada no que eu já vi de E e F. Revisei E e F, eu começo a estudar o resto do conteúdo de E e F, o que eu ainda não estudei. Depois que eu fiz isso, dormi, descansei, fui no trabalho, estou lá no ônibus. Eu sei que eu tenho que estudar G e H na quarta-feira, mas eu tenho que revisar o que eu estudei na terça, né? Que é E e F. Então, lá no meio do caminho para o trabalho, no ônibus ou no carro de carona com alguém, eu dou uma revisada no E e F. Revisei o E e F, eu tenho que estudar o G e H quando eu chegar em casa. Mas antes de começar a estudar G e H, eu tenho que revisar o que eu estudei antes de GH. Porque você tem que revisar o conteúdo antes de estudar. E aí vai ficar bem legal, porque você já vai ter o seu resumo separadinho, a sua folha separadinha. Então você vai começar revisando o que você estudou nos últimos dias. No caso, da última vez que você estudou GH, que foi aqui na quinta, você vai revisar isso, vai estudar e criar o seu resumo. Aí no outro dia, você sabe que você tem que estudar o I e o J. Mas antes de começar a estudar o I e o J, você tem que revisar o que você estudou no dia anterior. Então, eu reviso o que eu estudei no dia anterior. E antes de começar a estudar o I e J, eu vou revisar o I e o J. Depois de revisar o I e o J, eu vou estudar. E assim continua. Ó, A e B de novo. Eu tenho que estudar A e B, certo? Mas tem que dar uma revisada no que eu vi ontem. Porque eu não quero esquecer o que eu estudei ontem, que eu me dediquei muito estudando. Depois que eu revisei o que eu estudei ontem, eu vou começar a estudar A e B. Mas espera aí, antes de começar a estudar A e B, você tem que dar uma revisada no que você estudou anteriormente. E depois você vem para estudar A e B. E assim continua. Ó. O último exemplo, para não ficar super repetitivo, né? Chegou o sábado, eu tenho que estudar C e D.
Antes de estudar C e D, eu tenho que revisar o que eu estudei no dia anterior, que foi A e B. E aí, depois de estudar A e B, eu vou dar uma revisada em C e D, no conteúdo que eu já tinha estudado antes de C e D, que estava no meu resumo direitinho. E depois de revisar, eu vou estudar C e D, fazer o resumo e assim sucessivamente. O que acontece? Aqui é um sábado, tenho mais tempo, vou fazer um simulado com tudo que eu estudei, com todo o conteúdo que eu estudei. E isso aqui é muito forte, porque o que está acontecendo? Você estudou, o que você estudou aqui, ó, no dia 1º, você já viu de novo no dia 2, e aí depois você viu no dia 2, você viu de novo no sábado, depois que você viu no sábado, você viu de novo aqui, ó, no dia 8, depois você viu de novo aqui no dia 12, então você está forçando o seu cérebro a ver sempre esse conteúdo e ele vai lembrar disso. Eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso e for fazendo, seguir esse programinha até o dia da sua prova, você vai lembrar de tudo, eu tenho certeza absoluta. E é isso que muita gente faz, é isso aqui que faz muita gente ser aprovado e que vai te ajudar bastante, eu tenho muita certeza disso. Bom, e se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo foi útil para você, eu tenho uma dica muito importante, que é o seguinte: no primeiro link da descrição, eu deixei o link do site da Carol Alvarenga, e ela é uma das pessoas que tem um dos melhores conteúdos que eu já vi em relação ao concurso. Ela ensina muito bem, ela consegue abranger cada aspecto de uma forma muito legal e fala tudo que é importante e essencial para você ser aprovado no concurso. Então, clique agora no primeiro link da descrição para conhecer o conteúdo que ela fez lá, que eu tenho certeza que isso vai acrescentar muito nos seus estudos e vai te ajudar bastante. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreva aqui no canal, compartilhe. Eu vejo você no próximo vídeo e tchau!